Não sei vocês, mas eu estava esperando que agora entraríamos numa fase, não sei nem que cor, mas que a gente ia ter mais liberdade de irmos à nossa igreja, de nos convivermos, de nos abraçarmos, mas, enfim, isso não aconteceu. Então, tenho que agradecer a ter esse tempinho, esse minuto com você, para que a gente converse um pouco sobre o Evangelho do dia. Esse Evangelho trata-se do Mateus 15, 1 ao 2 e o 10 ao 14. Nesse tempo, existiam normas e leis que deveriam ser obedecidas pelas pessoas. E quem eram as pessoas que fiscalizavam essa obediência? Eram os fariseus da época. Apesar de que eles não, ou quase não, obedeciam essas normas, essas leis. Mas eles obrigavam as pessoas a obedecê-las. Em geral, essas normas se referiam a itens de higiene, saúde, segurança, etc. Mas todas essas normas se referiam principalmente às coisas externas. Por exemplo, lavar as mãos antes de se alimentar era uma necessidade para a pessoa ser tida como pura. Caso contrário, ela era impura. Por exemplo, os leprosos precisavam ter um sino na mão para quando eles fossem andar, avisassem os outros que eles estavam contaminados pela doença. Também se poderiam fechar as fronteiras para permitir a segurança daqueles lugares. Vocês estão lembrando alguma coisa parecida com isso no dia de hoje? Exatamente, me sinto assim. Na quarentena, o que a mídia vive falando para nós? Lave as mãos, use máscaras, não viaje, fique em casa. Não sei você, mas eu me sinto como se um fariseu estivesse me obrigando a cumprir essas determinações. Não que isso não seja importante, claro que sim. Precisamos nos precaver contra o coronavírus. Mas a história não é só essa. Bom, voltando ao nosso Evangelho de hoje, na hora que Jesus é interpelado por umas pessoas, que no caso eram os fariseus, perguntando para eles: por que os seus discípulos não seguem as normas de serem puros antes de se alimentar? Ou seja, por que eles não lavam a mão antes de ir para a mesa? Aí Jesus respondeu: sim, eles cumprem as determinações, mas é que para ser puro não é só devido às coisas externas, mas muito pelo contrário, é devido às coisas internas, às coisas que vêm do nosso coração. Então a norma que devemos obedecer se refere a normas internas e não externas. Hoje também nós valorizamos muito até as coisas externas, como você está vestido, que carro você está andando, qual é a sua casa. Então são coisas que você tem, coisas externas, deixando de lado as coisas internas, as coisas que representam o que você é. Quais são essas coisas para nós? Essas coisas se referem diretamente ao nosso coração. Por exemplo, se eu tenho atos de louvor, de agradecimento, de caridade, se eu ajudo os outros, ou melhor, nem é ajudar a palavra certa, se eu sirvo os outros, ou, pelo contrário, se eu menosprezo as pessoas, se eu julgo as pessoas, se eu tenho imaginações erradas, pensamentos ruins, tudo isso é que torna o nosso coração
puro ou impuro. Devemos sempre, então, pedir ao Espírito Santo para que nos ajude a lavarmos, tornarmos o nosso coração mais puro. Então, lavarmos o nosso coração tanto quanto estamos lavando as mãos hoje com o coronavírus. Repitam comigo: Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Grande abraço.